Olá pessoal, aqui é Davi Almeida, sou gestor de fundos autorizado pela CVM. Dá para aposentar utilizando opções? Quanto eu preciso de dinheiro para fazer isso? É isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui hoje. Você quer ver a TV? Fique ligado! Bora lá! Como sempre, um prazer ter você aqui na Invest TV, seu canal favorito sobre opções. E hoje vamos fazer umas continhas aqui para descobrir quanto você precisa ter de patrimônio de dinheiro para aposentar, caso esse seja seu plano, né? Aposentar aí, viver dos seus rendimentos e também usando as opções. Mas antes, já sabe, né? Segue a gente lá no Insta, tá? Se você não segue, não perde tempo. A gente está agora postando direto lá quase todos os dias. Estou fazendo vídeos lá, comentando sobre o mercado, falando sobre o que está acontecendo, dando dicas. Então segue a gente lá no @investopções. Bom, vamos lá, né? Quanto você precisa de grana para aposentar, tá? Vamos simular aqui como se você tivesse primeiro, né, investindo o seu capital aí na renda fixa e ganhando 100% do CDI, tá? Aqui, lógico, para efeitos de exemplo, tá? Então, qual que é o cenário hoje, tá? Vamos pegar os últimos 12 meses, junho de 25 até junho de 2026, tá? Então, estou pegando aqui os últimos 12 meses para a gente entender o que aconteceu, ó. O CDI acumulado no último ano foi de 14,70%, tá? Então, se você investir numa aplicação e essa aplicação rendeu 100% do CDI, você ganhou 14,70%, tá? Agora, a gente tem que descontar, obviamente, a inflação. Então, eu peguei aqui o IPCA acumulado, ó, nos últimos 12 meses também, e deu 4,39%, tá? Então, nesse cenário aqui, que não é um cenário base, tá? A gente está aqui com uma diferença bem grande entre o CDI e o IPCA. O retorno real bruto foi de 9,88%, tá? Descontando aí os impostos, retorno real líquido, então, de 7,80%, tá? Para você ficar 100% no CDI, esse é um retorno excelente, um dos únicos no mundo, tá? Está acontecendo hoje aqui no Brasil. Então aqui eu simulei duas pessoas, tá? Com essa fotinha aqui que obviamente foi gerada por inteligência artificial, né? Hoje em dia eu uso inteligência artificial, uso IA para quase tudo, né, que a gente faz, né, no trabalho. Mas realmente para produzir gráficos, fotos, conteúdo para as redes sociais, ainda não me encontrei tão bem. Então me desculpem por essa imagem aqui, meio infantil até eu diria, mas aqui dá pra gente exemplificar bem. Esse aqui é o João, tá? Eu chamei esse de João. E essa aqui é a Maria. A diferença deles é o seguinte: o João, ele quer viver, quando aposentar, apenas dos seus rendimentos. Então ele vai chegar lá, uma época da vida, vai falar, agora eu quero viver, ele vai manter o seu patrimônio principal, vai viver apenas dos rendimentos. A Maria já não, ela quer chegar, ela quer falar, eu vou gastar também o principal. Pode ser seu caso, né? Você fala, eu não quero deixar herança para ninguém, eu vou querer gastar tudo. Então, ela fez uma conta aqui, que ela vai viver dos rendimentos, mas ela vai gastar também o principal e ela quer que isso dure 30 anos. Chegar numa fase da vida que ela tiver ali, sei lá, 60 anos, 70 anos, fala, eu vou querer também gastar o principal pelos próximos 30 anos, tá? Então, essa é a diferença. Esse aqui vai viver apenas dos rendimentos, vai manter o principal. Essa aqui vai gastar os rendimentos mais o principal e para durar 30 anos. Então, aqui, para efeitos de simulação, eu coloquei que o gasto mensal deles, tá, de cada um, é de 20 mil reais, tá? Sei que isso aqui eu estou exemplificando, né? Estou colocando um valor aqui eu sei que para muita gente que está assistindo esse vídeo aqui, isso aqui é muito, né? Nossa, 20 mil reais por mês, eu não gasto tudo isso. Agora, para muita gente aqui é pouco, né? 20 mil reais é muito pouco, eu gasto mais do que isso. Mas vamos colocar, a gente precisa ter um número aqui para poder simular.
Então, nesse cenário de retorno real de 7,80% ao ano, ó, gastando 20 mil reais por mês, tá? 20 mil reais por mês. Quanto o João precisa ter de patrimônio? 3,08 milhões para viver apenas dos rendimentos. E a Maria, 2,71 milhões. Ó. Vê que a diferença não é tão grande assim, né? Esse retorno real aqui. 30 anos, ó, 2,71 milhões. Apenas a Maria, 3,08 milhões o João, né? Então muita gente aí às vezes tem um imóvel nesse valor, vender já pode considerar viver dos rendimentos, tá? Viver dos rendimentos. Agora, esse cenário de hoje, ele é uma exceção, né? Nem sempre é assim, nem sempre vai ser assim. 2021, por exemplo, ó, a gente teve um CDI acumulado de 4,44, tá? Durante todo o ano de 2021, de janeiro a dezembro. E um IPCA acumulado de 10,06, ó. Então, qual que era o cenário? O retorno real bruto de menos 5,1%. Retorno real líquido, tirando os impostos, de menos 5,7%. Tá? Então, não dá para a gente tomar esse cenário base, esse cenário de hoje, como cenário base para a gente fazer as contas. A gente precisa projetar um cenário mais realista, né? Um cenário que faça sentido aí, de acordo com o que aconteceu, né, na história. Vamos pegar isso daí para a gente entender melhor e fazer essa conta aqui, ó. Mas antes, lembrando, se você quer entender, gerenciar sua carteira, tudo, tá? Vai lá e assina a nossa plataforma TetaPro, tá? A melhor plataforma para quem opera opções. Lá tem tudo sobre volatilidade para você abrir operações. Você lança suas operações lá. Ele te dá todos os cálculos, administra a sua carteira, te dá, faz uma gestão ali do seu portfólio de acordo com o Markowitz. Tem valuation de empresas lá, você consegue colocar um filtro lá, vai selecionar apenas as melhores empresas com melhores dividendos, melhores margens para você operar ou comprar ações. Então essa plataforma tá fantástica, a gente está melhorando ela a cada dia, tá? Estamos com um servidor novo agora, a plataforma tá rodando maravilhosa. Então não perde tempo, clica no link, o Linktree, o primeiro link aqui na descrição desse vídeo e assina a TetaPro. Então qual que seria um cenário mais realista, né? Pra gente poder pensar isso, né? Eu coloquei aqui um retorno real de 4% ao ano, tá? Historicamente, esse é um retorno que faz sentido pro Brasil, tá? Então estou mantendo o mesmo gasto mensal aqui de 20 mil reais, né? Então projetando um retorno real de 4% ao ano, tá? Investindo apenas em renda fixa, o que sinceramente já é bom, tá? Não é pouco não, considerando aí o cenário do mundo, né? Principalmente se você comparar com as economias mais desenvolvidas. Nesse caso, o João precisaria de 6 milhões, ó. E a Maria de 4,15 milhões. Então repare, aqui aumentou, aqui dobrou, né? O João dobrou. Então conforme o retorno real diminui, né? Repara que aumenta essa diferença aqui, né? Aquele que quer viver só dos rendimentos precisa ter bastante dinheiro, tá? Então, se você gasta 20 mil, considere, né, esse patrimônio aqui, caso você queira viver só dos rendimentos, e esse patrimônio aqui, caso você queira também gastar seu principal aí. Agora, vamos supor que o João e a Maria, tá? Mais uma fotinha criada por IA, obviamente aqui. Eles também operam opções e ganham 0,5% ao mês, tá? Extra com as opções. Então eles ganham, o dinheiro tá tudo na renda fixa. Eles tiram mais 0,5% ao mês com opções, tá? Que é algo plenamente factível, né? Você usando nossas estratégias aqui, você conseguir essa rentabilidade mensal aqui. Vamos analisar aqui o que muda. Ó, nesse caso, o retorno real ia para 10% ao ano. Tô projetando isso aqui, retorno real de 10% ao ano, tá? Um gasto mensal de 20 mil. O João precisaria de apenas 2,4 milhões, tá? E a Maria, 2,26 milhões. Olha só, né? Como muda, né? Como cai a quantidade de patrimônio que ele precisa para aposentar gastando 20 mil por cento, gastando 20 mil reais ao mês, né? Olha a diferença que faz, então, né? Esse
se aumentar seu retorno, se usar as opções, né? Ó, aqui nessa tabelinha eu coloquei apenas o caso do João, que quer viver dos rendimentos, tá? Retorno de 4%, 6%, 8%, 10%. Tá? E aquele gastando 20 mil por mês, 30 mil e 50 mil. Ó, 6 milhões aqui gastando com retorno de 4%. Ó. Retorno de 10%, 2,4 milhões. Ó. Olha que loucura, né? Então, você gasto 30 mil, Davi. Eu vou considerar o retorno de 10%, ó, 3,6 milhões, tá vendo? 3,6 milhões. É menos do que o cara que gasta 20 mil, ó. Com retorno de 6% precisaria, tá vendo? Você vive com 50% a mais aqui, né? De diferença. Ó, com as opções por mês, né? Impressionante. Agora, e no caso da Maria, que quer gastar também o principal, ó. 2,26 milhões a gente chega, né? Então, uma meta atingível aí, né? Para quem busca aí se aposentar. Ó, 30 mil aqui, 50 mil, né? Ó, com retorno baixo de 4%, ó, quer viver com 50 mil, ó, 10,38 milhões você precisa. Gastando o principal ainda, né? Em 30 anos. Em 30 anos vai acabar todo o seu dinheiro. Esses 10,38 milhões. Né? Ó, vendo com 50 mil, com retorno de 10% ao mês, ó. 5,66 milhões. Então, bem relevante nessa diferença aqui, ó. Bem relevante. Beleza? Curtiu o vídeo? Ajudou a clarear um pouco aí sua cabeça, quanto de dinheiro você precisa para viver, para aposentar, para viver usando as opções? Então, se você curtiu, se te ajudou, deixa o likezão. O likezão ajuda bastante a gente a continuar por aqui postando esse tipo de conteúdo. Meu nome é Davi Almeida, esse aqui é Invest TV. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.